Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. Separei para vocês 3 publicações. A primeira delas é De Lá Não Se Via a Luz, de Patrick Martins e Igor Frederico, da editora M. Marte, dos mesmos autores do premiado Dente de Leite, que saiu em 2022 pelo selo original da editora Pipoca e Nanquim. Temos aqui um trabalho de bom acabamento gráfico, tem o verniz aqui aplicado na personagem aqui que estampa a capa, a Helena. Capa cartonada com orelhinhas, essa é a guarda. E papel Pollen Bold de boa gramatura, aproximadamente 160 páginas. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Nós temos aqui uma história de investigação policial que tem aquela pegada no ar, mas num ambiente moderno. Não é uma história ambientada lá na década de 30. Ela também traz bastante do drama familiar, algo explorado na publicação Dente de Leite pela dupla. Nessa publicação nós vamos ser apresentados a Helena, ela que é casada com o Matheus. Eles estão num relacionamento um tanto turbulento, as coisas não vão bem para o casal. E depois de terem ali uma certa discussão, o Matheus volta para o apartamento e ele repara que a Helena ela está ali numa espécie de jardim e resolve tirar uma foto dela. Depois dessa foto, a Helena simplesmente some. Eles tinham marcado ali um horário para pegar um navio e ir embora daquela localidade, mas ela não apareceu. Então o Matheus, marido dela, entra em desespero, vai atrás da polícia. Inclusive um dos investigadores é amigo do casal e ele precisamos investigar, eu tenho algumas pistas aqui e tal. E aí, os investigadores entram com aquele papo, tem que esperar um determinado tempo, talvez ela esteja apenas caminhando para refletir, espairecer a mente. E o Matheus não, ele acredita que algo realmente tenha acontecido com ela. E aí ele vai, na foto que ele tirou ali nos negativos para fazer a revelação, e o Matheus, ele acaba observando que na foto havia um garoto. Esse carinha aqui, eu achei bem legal essa construção aqui, inclusive da capa da edição. Ele que estava ali no meio do mato observando a Helena. Então ele deduz que esse garoto, que não tem aí uma parte do braço, pode estar envolvido no desaparecimento da Helena. Então ele começa a investigar ali nas redondezas, por conta própria. O início da publicação vai trazer justamente a história desse garoto. Aqui a mãe dele caminhando e se percebe uma perna também toda deformada, ela tinha uma doença que não é exatamente esclarecida aqui. E esse traço com um nanquim mais pesado, ele realmente funciona para essa publicação que tem realmente um clima bem incômodo para o leitor conforme você vai vendo. Esse aqui é o pastor, que acaba agredindo o próprio filho, é aquele cara muito severo, ultra religioso. Ele mora numa chácara e aí eles escutam um barulho e ele vai com a sua espingarda investigar. Olha só, ele entra aqui no estábulo. Tem uma vaca parindo que acaba abortando, enquanto esse bebê deformado nasce dessa mãe, que tinha essa doença que acabou, modificando a perna dela, alguns traços de fisionomia e tudo mais. O pastor adota essa criança, afinal ele é um homem de Deus, apesar de toda a sua grosseria e de uma certa forma hipocrisia também. Só que existe ali um certo conflito familiar. E aí nós vamos entrar justamente na história envolvendo a Helena e o Matheus, nessa discussão que eles estão tendo. Eu gosto do traço dessa publicação, como eu disse, ele consegue realmente trazer essa angústia para o leitor. E aí nós vamos ter esse thriller policial com discussões do Matheus com os investigadores e revelações que podem fazer com que o que a gente acreditava ter acontecido com a Helena tome novos rumos. Gostei bastante da condução da história,
como ela vai trazer esse clima no ar, né, do investigador fumante, o amor, né, por trás também, servindo como uma das bases da história. Ela também é carregada de um tom mais moderno e sofisticado. Então, isso realmente traz algo diferente para essa publicação, algo que a gente observa também na publicação Dente de Leite. Não é uma história comum, mais do mesmo. Eu gosto quando os quadrinistas eles saem de uma certa zona de conforto, eles querem surpreender o leitor, dando certo ou não. Pelo menos eles correm esse risco, ao invés de entregar algo que a gente já está tão acostumado que lê num dia e acaba esquecendo no outro. A única ressalva que eu faço aqui é na parte final da publicação, que eu particularmente não consegui entender muito bem a reação do garoto aqui, quando eles vão entrar num conflito mais físico ali e tal, acabou tomando ali algumas atitudes diretas que não fez exatamente tanto sentido para mim, considerando o que foi apresentado dentro da história. Mas ainda assim, uma publicação aí de um alto nível, eu gostei do material, que vai trazer aqui, ó, um epílogo, né? Mostrando o que aconteceu com a Helena, e aqui eu não posso mostrar com muitos detalhes, mas realmente, galera, é uma obra nacional aí acima da média, uma publicação realmente bem interessante, traz, né, um sentimento aí de apreensão para o leitor, de angústia, esse lance familiar também é muito interessante da forma que é abordada dentro da publicação, e é justamente por isso que eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para De Lá Não Se Via a Luz, da dupla Patrick Martins e Igor Frederico. Fica a dica para vocês, provavelmente vai entrar aí para a lista de melhores quadrinhos do ano. O próximo quadrinho é Vovó 001, uma clara referência a James Bond 007, né? Aqui nós temos uma obra de Lucas Mendonça, que faz roteiro e arte dessa publicação. Um acabamento gráfico aí bem bacana, olha só. É da Alamanda, a editora que publica esse quadrinho nacional. Capa cartonada, papel couché colorido, aproximadamente aí 150 páginas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Nós vamos ter aqui, galera, um gibi bem divertido. Ele vai misturar agente de espionagem com bastante ação, várias pitadas de humor, uma pegada meio nonsense, mas divertida ao mesmo tempo. A Rose, que é a protagonista da história, a Vovó 001, ela é uma ex-militar já aposentada, com uma filha, 2 netos, tá levando ali a sua vida como uma dona de casa, a vovó coruja, mas ela acaba sendo contatada por um antigo amigo que tenta recrutá-la para colocá-la novamente na ativa para investigar uma série de desaparecimentos que vem ocorrendo na cidade de São Paulo. E o que melhor do que uma senhora idosa, com ar inofensivo, vovozona, né? Para poder, né, se disfarçar e entrar nessa investigação. Então nós vamos ter aqui, galera, uma história bem legal. É o típico gibi que tem como meta entreter o leitor e faz isso de uma forma competente. Bons desenhos, tá? Edição colorida. Aqui a vovó conversando, né? Como fosse uma agente dupla. Com a família ela é uma coisa, e a hora que o bicho pega, aí a gente vê que essa vovó realmente tem muita habilidade. E ela engana a galera, né? Com esse ar de vovó bondosa, mas ela sabe lutar, sabe atirar. E aí ela vai entrando cada vez mais nessa investigação que vai trazer algumas reviravoltas para a história. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da arte para vocês. Olha só. Material bacana, galera, redondinho, que funciona muito bem como uma história de ação com espionagem, bastante violência tem aqui também nas páginas, com muito humor, uma história que eu achei realmente bem interessante, que eu indico para vocês, dou a nota 8 para Vovó 001 do Lucas Mendonça. Fica a dica para vocês, galera, link na descrição para quem se interessar por este material. Para
finalizar, vamos de Crônicas da Augusta, contos eróticos da Tábula Editora, trazendo um compilado de histórias pelos mais diversos autores nacionais. A capa da publicação faz homenagem aí, né, a um famoso disco dos Beatles, olha só, edição encadernada, bom acabamento gráfico, tem capa plastificada, capa cartonada com um papel offset preto e branco. São quase 100 páginas e também vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Publicação que vai utilizar a Rua Augusta, famoso endereço da capital São Paulo, como o ambiente onde as histórias serão contadas. Nós temos aqui compiladas dentro dessa publicação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histórias e eu destaco basicamente 4 delas dentro desses contos. O prefácio, que é bem importante e interessante porque ajuda ao leitor entender a história dessa rua, principalmente para quem não é de São Paulo, como é o meu caso, é feita pelo Guilherme Soares Dias. Aqui ele faz um apanhado desde lá de 1880, falando, né, sobre a transformação dessa rua, que já foi bem boêmia e acabou, né, em tempos mais recentes, tendo uma mudança estrutural com prédios residenciais, com bares e restaurantes que fugiam, né, de décadas atrás. Então aqui eu vou destacar para vocês a primeira delas, que eu achei uma das melhores, que é do Yuri Andrei, que é Mão Dupla. Aqui nós vamos ter a história de um morto, ele já abre, né, falando, né, sobre o que aconteceu na sua vida e o que o levou à morte. São histórias curtas, tá? O estilo artístico do Yuri eu gostei, ele é bem estilizado, tem uma boa narrativa. O protagonista, ele é um policial e você já começa a perceber as intenções dele, porque ele fala que ele caça pelos bares da Rua Augusta, procurando outros homens que estejam dispostos a relações casuais. Mas aqui ele vai ter, né, uma surpresa não muito interessante. E obviamente tem cenas aqui, né, de sexo, mas nada realmente tão explícito. Eu não posso falar muito, mas ela tem uma reviravolta bacana, eu gostei do desfecho dessa história. E aí nós vamos para Onde a Magia Acontece, que conta com a ótima arte da Luísa Lemos, e aqui ela vai focar nos mais diversos estilos de pessoas, né, que frequentam a Rua Augusta. Então nós vamos ter aqui 2 garotas que se conhecem através de um aplicativo, e uma delas tem ali piras místicas, mágicas, né? Onde ela utiliza o sexo para atingir ali o êxtase, né? E ela acaba propondo isso, né, para a sua parceira que ela acabou de conhecer. E você fica até um pouco apreensivo. Será que existe algo por trás, né? Será que é um ritual satânico e tal? Não vou entrar em detalhes, mas é realmente uma história bem contada, redondinha. Gostei também do que foi apresentado dentro desse conto aqui, ó. E os ótimos desenhos da Luísa Lemos, na minha opinião, aqui um dos melhores desse álbum. Aí nós vamos para uma outra história, que é a terceira, tem uma sequência bem boa aqui, que é Santo do Pau Oco, com roteiro e arte da Roberta Cirne, que inclusive já teve publicações resenhadas no Central HQs e participou de uma live. Ela vai trazer uma história bem interessante, que envolve, né, a, entre aspas, purificação da Rua Augusta por uma igreja, né? E aí o pastor, ele acaba imaginando que encontrou um ser abençoado, que disse que ali ele deve construir o seu templo, e vai mostrar, né, toda a hipocrisia, né, o falso moralismo de pessoas que são ali mais radicais, né, na questão religiosa, o fundamentalismo, que isso obviamente não é bom para ninguém. Então vai apresentar isso de uma forma bem irônica e de uma certa forma sarcástica também dentro dessa publicação. Então, mais um trabalho bem legal e serve como uma grande crítica aí, né, ao pessoal que gosta de apontar o dedo e tudo mais. Aí a última história que eu acabo colocando como destaque é Por Favor, Tire Toda a Roupa Antes de Entrar, com roteiro e desenhos do Laudo Ferreira, um cara que já é conhecidíssimo, né, no mundo dos quadrinhos nacionais, tem um trabalho artístico muito bacana. E nessa história que vai utilizar um bar ali da Rua Augusta e tal,
ele vai colocar um quezinho de sobrenatural, o que acabou diferenciando essa história das demais desse álbum. E a arte sempre competente aí, né, do Laudo Ferreira. Não dá para comentar tanto, né, das histórias, porque são histórias bem curtas. E o trabalho artístico do Laudo eu realmente gosto bastante. O traço dele é muito característico, né? Você bate o olho e você sabe que é o Laudo Ferreira. As demais histórias, elas variam entre medianas, algumas até meio para fracas, assim. Não achei tão interessantes. Mas essas são as 4 que eu acabo destacando. Então por isso que eu dou a nota 7,5 para Crônicas da Augusta, Contos Eróticos. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!